Vamos iniciar. Já falamos na nossa primeira parte sobre a epistemologia da pesquisa, né? Sobre o positivismo, né? E a fenomenologia. Agora nós vamos para a nossa terceira escola epistemológica. No caso, o marxismo. O marxismo nasceu justamente com o alemão Karl Marx, no século XIX, fundador da doutrina marxista na década de 1840, que revolucionou o pensamento filosófico da sua época, né? Tem três aspectos: o materialismo dialético, que no caso tudo existe dentro daquilo que é material, o que é agora e o que será, né? Vamos dizer assim, tudo é fluido, no sentido de que tudo tem um há de vir, né? Material. O materialismo histórico, que existir sempre uma história, um início, um meio, e caminha para uma direção especificamente material, e uma economia política. Ele vai incluir vários pensamentos econômicos, especialmente por questões de capital, custo financeiro, né, que integram essas outras alas para dar sentido para esse movimento histórico. A tendência dele é o materialismo filosófico, quer dizer que não existe nada que não venha da matéria ou se origine da interação da matéria. Coisa tipo assim, espírito e tal, não existe, né? No caso, só aquilo que é desenvolvido da matéria. Ele vem a partir das ideias de Engel, que desenvolveu o conceito de alienação, que, de certa maneira, a alienação é uma determinada ideologia, uma forma de pensar, uma crença que necessariamente não é conhecimento, que explica determinadas coisas e mantém as pessoas presas em uma rotina. Vamos imaginar na área da educação ambiental, a pessoa ela trabalha para comprar, e depois trabalha para pagar, depois trabalha para comprar, depois trabalha para pagar. Ela está presa nesse ciclo e fica só consumindo, né? E a pergunta é, o que você faz de importante com isso? Eu trabalho para viver, e o viver, no caso, é comprar. Não percebe que está presa numa alienação, né? Então, ele vai desenvolver isso e vai falar que o ponto de vista dialético da compreensão da realidade. Então, sempre vai estar olhando para a tese, a antítese e a síntese dessas coisas. Desenvolveu-se dentro de uma concepção materialista do mundo, ao invés de vinculá-la ao espírito absoluto de Eugeniano. A ideia de história, né? Ele não nasceu em Marx, ele, na verdade, ele aproveitou da teoria filosófica de Engel, né? Que foi um filósofo também alemão, um pouco antes dele. Substituiu o idealismo eugeniano por um realismo materialista. A matéria é o princípio fundamental e a consciência, produto da matéria. Quer dizer que até a própria consciência é um produto material. São as relações de produção que formam a estrutura econômica da sociedade, base sobre o qual se ergue a superestrutura jurídica, política e religiosa. Então, o que ele está dizendo? Que as pessoas elas se movimentam por coisas materiais. Essas coisas, essa movimentação por coisas materiais geram economia, a estrutura econômica. Sobrevivência, trabalhar para comer, assim por diante, né? Essa estrutura econômica, ela é organizada pela superestrutura, que são grandes formas de controle, que é a parte jurídica, né, das leis, a parte política do controle de representação, a religiosa para dar significado ao mundo, né? Ele chama isso de superestrutura. Ele vai falar que vai ter sempre contradições, que é a mola mestra do pensamento e do motor da história. Vai ter, por exemplo, governantes e governados, ricos e pobres, né? Alienados e não alienados, e assim por diante. O método para ele analisar isso é o dialético, é aquela que eu tenho uma tese, uma afirmação, uma antítese, que é uma negação, e uma síntese. Novamente vai se tornar uma tese, antítese, síntese, eterno. Por exemplo, uma coisa bem engraçada na própria história, que é trabalhado no livro Capital, de Karl Marx, né? Que vai falar aqui de uma economia feudal, onde a nobreza e a igreja católica, naquele momento, era uma espécie de elite dominante, e os burgueses eram aqueles caras que vendiam
em feiras nas paredes, né, dos castelos. Começou a desenvolver tanta riqueza que aqueles que eram mercadores, renegados da sociedade, na Revolução Industrial, eles dão a volta, eles tomam o poder, caem os impérios, tornam-se em repúblicas ou em formatos democráticos, e quem domina agora é quem tem um poder econômico. Que interessante, né? E aí agora, aqueles que eram oprimidos se tornaram, para o olhar de muitos, os opressores. A prática social, ele é um critério de verdade. Então não basta simplesmente ver a materialidade física, mas ver na sociedade, no agir social, o que acontece. O que acontece é a verdade, no caso. O marxismo, o materialismo histórico, né, ele vai trabalhar com um ser social, não vai ser um ser biológico, não é um ser psicológico, é um ser social que interage com outros e interage com a economia. Tem a consciência social que gera as ideologias e as compreensões de verdade, os meios de produção que produz o capital, a acumulação de bens, e para isso os ricos vivem e os pobres trabalham para isso, geram um ciclo econômico, as forças produtivas para tornar-se isso, né? As relações de produção e os modos de produção. Então, são tantas categorias e leis que refletem as leis universais do ser, a ligação e os aspectos universais da realidade objetiva, né? Ele vai trabalhar como leis, né? A lei da unidade, que tudo existe um todo, uma unidade nas coisas, a luta entre os opostos que estão nesse todo, por exemplo, existe governante porque existe governados, eles são contrários, mas um não vive sem o outro, né? E por isso gera contradição. Ok, pessoal, com tudo isso que nós estudamos, a partir das posturas filosóficas, você tem uma posição sobre como é possível o conhecimento, você tem uma postura metodológica para alcançar a partir dessa concepção epistemológica, você pode se posicionar sobre como você julga um juízo de valor, né, sobre as outras formas de conhecer, e você realiza também as suas escolhas de referencial teórico, metodológico e ideológico. No caso, o positivismo, né, ele acredita que o conhecimento ele é neutro, porque ele é alcançado pelo método, a forma de construí-lo é idealista, porém empirista. Idealista porque o homem cria a teoria, empirista porque ela é testada. Então, o método disso é o empírico lógico. Empírico porque ele é testado, mas por meio de critérios lógicos. Assim se constrói o conhecimento no positivismo, no CAI, funcionalismo, por exemplo. Na fenomenologia, o conhecimento ele é possível, mas ele é subjetivo. Ele é idealista porque vai dar intencionalidade de uma consciência, e é subjetiva porque aquela consciência se expressa de maneira idiosincrática, né? Então, o método, ele é subjetivista indutiva, intuitiva, no caso, aquela pessoa constrói. No marxismo, o conhecimento ele é possível e social. Ele também é idealista porque alguém vê essas contradições, esse método material, né? E o método é o dialético, conversa de tese, antítese e síntese, essa reconstrução por meio de leis, né? E das categorias que nós falamos e dos princípios do marxismo. E está, inclusive, no capítulo da leitura do Richard, 2012, que nós deixamos. Ele deixa bem claro princípios, leis e categorias, né? A pesquisa educacional. Para cada paradigma, possui uma forma de reconhecer a ciência. Existe a pesquisa positivista, sim. Qual é? O censo educacional, as taxas educacionais, os índices de aprovação, todos esses são cálculos com uma abordagem quantitativa, que é lógica, né? Que é baseada nessa ideia positivista. Existe a pesquisa fenomenológica, por exemplo, aprendizagem de conceitos, cultura escolar, como é que se constitui
a relação de professores, alunos, pais e mestres, profissionais da educação e comunidade, né? Existe como medir isso? Muitas das vezes é muito difícil medir isso, né? Mas um olhar consegue integrar e descrever o que está acontecendo, né? É meio antropológico, vamos dizer assim. E existem pesquisas marxistas, por exemplo, educação trabalhadora. Como é que você vai fazer a ideia da emancipação? Essa palavra, pessoal, emancipação, é muito ligada ao marxismo. Então, ele vai trabalhar normalmente com determinadas intencionalidades de libertar de formas ideológicas, né? Que, no caso, seriam falsas realidades, e trazer para uma verdade ideológica, que é a verdade ideológica do próprio marxismo, ou que eles mostram como a possibilidade melhor para aquele grupo de pessoas, né? Nós temos a alfabetização freiriana, análise socioeconômica das massas, né? Muito preocupada com isso, há uma crítica da contradição. A pesquisa em ensino de ciências, nós temos, por exemplo, alguns grupos temáticos, que seriam formação de conceitos, né? Alfabetização científica, muito ligada à divulgação científica ou ao ensino de conteúdo científico, aprendizagem em espaços não formais, estudo do livro didático, método de ensino, educação ambiental, concepções alternativas, quer dizer, a criança chega com uma ideia do senso comum, explicando um fenômeno, e aí a gente mostra a ideia científica daquilo, né, a confrontar, e formação de professores. O design da pesquisa positivista seria assim, um tanto linear, né? Que a gente apresenta sempre, né? Porque ele é pedagógico, mesmo que a gente não queira segui-lo, né? Existe um problema de pesquisa, a gente faz uma pesquisa bibliográfica, formulamos uma hipótese, elaboramos um método, normalmente é um método que usa uma abordagem quantitativa, faz uma verificação da amostra, ocorre a coleta de dados, analisa-se esses dados, traz uma interpretação e faz a consideração de refutar ou confirmar a hipótese. No design de uma pesquisa fenomenológica existe o recorte, existe, vamos dizer, o fenômeno que eu observo, né? Esse fenômeno de observação, eu vou criar esse recorte fenomenológico, eu tenho a história de vida, que eu ouço a história de determinado grupo de pessoas, ou uma pessoa só, né? E vejo os elementos que se destacam nisso, a história oral, a autobiografia, né? E o estudo biográfico. E nós temos o design de pesquisa marxista, que seria uma pesquisa dialética. Eu vou ter, no caso, a contemplação viva da coisa, eu vou aonde a coisa está e faço as minhas observações in situ. Eu faço uma análise do fenômeno, das dimensões abstratas, que teorias falam sobre aquilo, os documentos que estão sobre aquilo, né? Informações disponíveis. Aí eu vou aqui para a realidade concreta do fenômeno, né? A materialização. Que relação isso tem com as pessoas, com a parte dos recursos, com governos, com representantes, com empresas, todos que estão envolvidos com aquilo. E produzo, no final, uma síntese, indicando ideologias, indicando alienações, indicando dominâncias, indicando hegemonias e mostrando oprimidos, por exemplo. Aqui algumas referências, pessoal, e muito obrigado. Sei que realmente é uma matéria mais pesada, mas ela, como dizer, vão dar os pressupostos para a gente enxergar as pesquisas. Então, até mais. Antes de dar um até mais, eu gostaria de passar um vídeo para vocês. Para a gente pensar sobre a felicidade. O que vocês acham? Vou passar aqui, tá? E com isso a gente vai encerrando a nossa aula. O que a ciência tem para nos dizer a respeito do que faz o ser humano feliz? De
maneira geral, a gente sabe hoje que o ser humano ele não tem um eu somente. Ele, na verdade, tem dois. Nós temos um eu que é o eu experiencial. Ou seja, é o eu que vive o instante. É o eu que está agora tendo a experiência de assistir a esse vídeo, por exemplo. E nós temos um outro eu, que é um eu que nós poderíamos chamar de eu projetivo. É o eu que olha para trás, para o passado, e é o eu que olha para frente, para o futuro. Esses eus, esses diferentes, eles têm inspirações diferentes a respeito do que vem a ser a felicidade. O que torna um desses eus alegre não necessariamente torna o outro. O que faz com que o eu projetivo, esse que olha para o passado e para o futuro, seja feliz, seja alegre? Você tem que perceber que esse eu, ele está olhando para fora do agora. Então, certamente, aquilo que vai fazê-lo feliz, em primeiro lugar, são os objetivos. Não só objetivos, mas as conquistas e também, é claro, é olhar para a história, contar uma história da vida e enxergar nessa história valor. Perceba então que a sociedade na qual a gente vive hoje, ela é muito boa em garantir felicidade para esse eu. Porque desde que a gente nasce, colocam objetivos e possíveis conquistas na nossa cabeça. Entrar na escola, entrar na faculdade, conseguir o estágio, conseguir o emprego, conseguir a família, ter filhos, ganhar dinheiro, ficar rico e por aí vai. Então, muita gente fala, dinheiro não traz felicidade. Tá errado. Conquistas não trazem felicidade. Tá errado. Só que elas trazem felicidade para um pedaço do que a gente é, que é esse eu projetivo. Agora, quando a gente vem para o eu experiencial, esse eu que vive o agora, esse eu que vive o instante, a coisa é um pouquinho diferente. O que torna esse eu de agora, do instante e do presente feliz, é saborear e aproveitar aquilo que está acontecendo enquanto está acontecendo. E eu repito, a sociedade em que a gente vive, ela é perita em falar para a gente não viver o agora. Fica olhando para o futuro, para possíveis conquistas. Não é à toa que todos os estudos que acompanham as pessoas ao longo da vida, desde os 18 anos até a morte, eles mostram que felicidade é uma questão de curva em U. Ou seja, quando você tem 18 anos, essa curva está lá no alto, você está feliz. E ela vai diminuindo, 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 diminuindo. E ela chega no ponto mais baixo dela quando você está entre 40 e 50 anos de idade. E ela volta a subir. E normalmente uma pessoa idosa, ela é muito mais feliz do que uma pessoa de 30, 40 anos. Então a famosa crise da meia-idade, ela existe. Ela existe porque nós tendemos, nos dias de hoje, a colocar todas as nossas fichas e nossa energia nesse eu projetivo. E, portanto, a gente acha que vai ser feliz quando conquistar algo, quando tiver esses troféus simbólicos da vida. É interessante perceber que a curva em U da felicidade, ela se deve ao fato de que quando você conquista a faculdade, quando você conquista o emprego, quando você ganha o dinheiro, quando você chegou na família, quando você está lá pelos seus 40 e 50 anos de idade, você já conquistou tudo isso. Você olha para o futuro e não tem muito mais novidade para se conquistar, e aí a gente entra numa certa crise. E por que essa curva começa a subir? Porque essas pessoas, elas começam a aproveitar aquilo que elas têm. Então é interessante que ser feliz, de acordo com aquilo que a ciência diz, é encontrar um equilíbrio entre olhar para objetivos futuros, olhar para o nosso passado e se orgulhar dele, mas também ser capaz de usar a nossa energia para apreciar o momento e o instante em que nós vivemos. Agora tem uma coisa que faz feliz tanto o eu experiencial quanto o eu projetivo. É a única variável que hoje cientificamente a gente sabe. É a qualidade das nossas relações. As pessoas, elas são o céu e o inferno da nossa vida. Então, tanto para quando você olha para o passado, para quando você vive o presente, para quando você olha para os objetivos futuros, invariavelmente, pessoas que têm relações de qualidade, elas tendem a ser as pessoas mais felizes. Então aproveite o seu agora, aproveite o seu instante. E não fica esperando acontecer o futuro, não fica esperando o troféu chegar e a conquista chegar. Tenha sim objetivos futuros porque são importantes. Encontre desafios. Mas saiba que o importante também é você deitar a cabeça agora no seu travesseiro, com a tranquilidade de que hoje você saboreou ao máximo e aproveitou ao máximo para que você consiga chegar lá. Esse eu que... É isso aí, pessoal. Então, vamos justamente ter esse aproveitar o agora, aproveitar as nossas aulas, né? Mas eu quero logo passar. Estude, aproveite tudo que você pode agora aproveitar, tá bom? Deixa o videozinho aí como estímulo. Um forte abraço, até mais.